A você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo, nossa saudação e boa noite. Obrigado por nos receber na sua casa. A noite de hoje, como algumas outras recentes, nós estamos aqui trazendo extraordinariamente o nosso programa Fora dos Estúdios. Estamos em Vitória, capital do Espírito Santo, onde aconteceu recentemente o 9º Mutirão Brasileiro de Comunicação. E aproveitando a presença de tantos palestrantes de grande qualidade, é que a gente também quer explorar as temáticas apresentadas, porque elas dizem respeito a toda a nossa vida de igreja, a toda a vida de família, porque se falou sobre comunicação. E a comunicação hoje está intermediando toda a nossa vivência. E é assim que nós vamos conversar com mais um convidado no programa de hoje. Tenho o prazer e a honra de receber aqui Dom Leomar Brustolin, auxiliar de Porto Alegre e especialista em comunicação. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui na Canção Nova. Boa noite para Dom Leomar, para toda Porto Alegre que nos acompanha agora também. Obrigado pelo bispo que nos cede. Dom Leomar, primeiro de tudo, eu tenho aqui o seguinte: o senhor foi professor por 10 anos, é professor há 10 anos na PUC do Rio Grande do Sul, acompanha mestrandos e doutorandos em teologia. Mas o senhor também acompanha aqueles que debatem antropologia, ética e o que isso tem a ver com comunicação? Pois é, Ronaldo, tem tudo a ver, porque estudando teologia, especificamente antropologia teológica, na sua relação com a ética, a gente começa a perceber que o ser humano hoje está totalmente condicionado, em muitos aspectos positivos, pelas novas tecnologias da informação. Eu dou um exemplo. A nossa forma de ser pessoa depende muito da nossa comunicação, depende das nossas relações. E as nossas relações hoje são marcadas pelo celular, pelo iPhone, pelas diversas formas que nós temos de nos conectar com a internet. Muitas pessoas, se não olharem um e-mail ou não tiverem um celular à disposição, não se sentem nem mais pessoas, se sentem isoladas. Então, me levou esta tendência a pesquisar também que aspectos novos a comunicação está trazendo para a compreensão de ser humano nos dias de hoje. E o senhor foi se dedicando mais a essa causa nos últimos tempos, não é? Então, fui me dedicando, junto com os mestrandos em teologia, na relação, na interface entre religião e comunicação, especificamente teologia e comunicação um pouco mais na área do digital, né? Nós vivemos a era do digital, essas novas tecnologias que possibilitam uma mobilidade imensa do ser humano sem sair de onde está. E aí comecei então a pesquisar, junto com os mestrandos, mais nessa linha. Temos hoje uma grande influência da comunicação na vivência das pessoas, isso é inquestionável, naquilo que as pessoas vivem, também no seu religioso? Principalmente no religioso. E aqui eu acho que o Multicom trabalhou muito bem isso, embora o tema fosse ética nas comunicações, a grande situação hoje é esta. Um novo contexto traz uma ressignificação de alguns aspectos, um deles é o religioso. Esse novo contexto faz com que as pessoas tenham acesso direto à questão religiosa sem tantas mediações de uma comunidade ou de um líder religioso. Isso se traduz de uma forma um pouco mais concreta quando a gente percebe, por exemplo, a importância que tem esses meios para difundir o aspecto religioso. Veja a Canção Nova. Quantas pessoas seguem os programas, a celebração da missa, o terço? Isso traz uma mudança no comportamento religioso. Num passado recente, para as pessoas terem acesso à celebração eucarística, dependiam só da comunidade presencial e, ao mesmo tempo, quando podiam ir. Hoje, diariamente, é possível ter a liturgia da palavra e a liturgia eucarística dentro de casa. Isso traz mudanças? Claro que traz. Traz aspectos muito interessantes, também limites, porque às vezes a pessoa pode não ir mais para a sua comunidade paroquial. Mas não resta dúvida que é impensável nós hoje estarmos ausentes da questão dos meios de comunicação na sua influência sobre a religião. Este é o lado bonito, positivo, mas há também o outro lado, e que inclusive muito mais potencializado, porque os demais meios de comunicação não religiosos são muito mais potentes, que é também o do afastamento das pessoas da religiosidade. Acontece? Isto também, mas eu diria mais de tudo, Ronaldo,
É muito importante este momento histórico que estamos vivendo. Eu não vejo ele necessariamente ruim nem bom. Não vamos fazer juntos aqui prejuízos. Eu acho que tem aspectos muito positivos e aspectos negativos. O positivo é também a emergência da subjetividade. A pessoa pode se colocar diante do mundo hoje como sujeito, não apenas fazendo o que os outros gostariam que ela fizesse. Mas o custo disso, o ônus deste bônus é o individualismo. Talvez esse é um dos primeiros pontos que nós precisamos caracterizar. Muitas pessoas estão com dificuldade até de se relacionar, né? Vejam a preocupação que nós temos, às vezes, não só em sala de aula, mas até num restaurante, em que você percebe que as pessoas estão juntas, estão no mesmo espaço, mas cada uma conectada com o seu aparelho e, às vezes, conversando ou simplesmente vendo imagens do mundo todo. Mas a relação, a alteridade, começa a se complicar um pouco mais. Eu volto a dizer, este é o preço que nós precisamos, talvez, com o tempo, chegar a um equilíbrio de evitar esse individualismo. Quando eu começo a colocar a pessoa no centro, quando eu não coloco mais o outro no centro, também Deus não está mais no centro. Então, eu só vou procurar Deus para atender às minhas necessidades. Por isso a religiosidade fica afetada. Porque eu começo a querer um Deus que resolva os meus problemas, as minhas necessidades. Dificilmente hoje a maioria das pessoas vai pensar que é importante ouvir o que Deus quer de mim. Geralmente nós dizemos que o Senhor me escute nas minhas necessidades. Então a grande preocupação que nós temos hoje é o individualismo, que vai depois traduzir isso na questão da religião, mas também na educação, na economia, na política. Este egocentrismo, esse ego inflado, como dizem alguns psicólogos, é uma das grandes preocupações da contemporaneidade. A gente poderia também, apenas uma reflexão, e que ninguém se ofenda, mas este ser sujeito hoje, alguém que se decide, alguém que toma suas próprias, que tem suas próprias iniciativas, que compreende quem é e o que vive, será que isso hoje não está muito enfraquecido dentro do ser humano a ponto de se deixar levar pelas propostas que também a comunicação, os meios de comunicação lhes faz e as pessoas são levadas para onde a comunicação também vai? Será que hoje o ser sujeito do ser humano não está enfraquecido? Essa subjetividade, esse valor da subjetividade coloca também em jogo a questão da liberdade. A pessoa é muito livre e claro, como ela é livre, ela pode acessar qualquer site, qualquer canal de TV, escutar qualquer rádio, de acordo com a sua vontade. É uma relação mais tipo cardápio. Eu escolho no menu o que eu quero. Posso ser manipulado? Posso. Mas atraído, eu me deixo. Seduzido? Eu acho que seduzido, sem dúvida. Que essa é uma arte também, né, de propor e muita gente reagir de acordo com algumas questões que são propostas por aí, que nem sempre são humanizadoras, por exemplo. E é aí que deve estar a postura e aquela reflexão interior. Puxa, eu não preciso disso, não devo viver isso. Só que aí você toca num ponto importantíssimo do nosso momento. Nós estamos educando as pessoas para pensar. Nós estamos ajudando a formar pessoas mais críticas hoje, ou nós estamos deixando, inclusive no aspecto religioso, nós estamos ajudando a pessoa a ser realmente autônoma, no sentido de escolher o melhor ou escolher aquilo que às vezes é reação da sedução. Por isso você tem razão. Nós precisamos trabalhar mais, isso em nós e depois nos outros também, essa dimensão de escolher a partir de fundamentos, não só de opiniões. Vejam que interessantes são os novos meios de comunicação. O Face, por exemplo, tem uma grande entrada entre os jovens. Mas vejam quantas informações são compartilhadas, a maioria sem fundamento, apenas opiniões. Nós precisamos ter acesso a todas essas informações, mas precisamos também ajudar a pensar, a analisar, a avaliar. Por isso que aqui eu queria comentar um aspecto que todos nós já constatamos. Veja as visitas do Papa pelo mundo, né? Graças a Deus nós temos TVs católicas que transmitem não só as imagens, mas o conteúdo do que o Papa diz. Quantos meios de comunicação apresentam apenas algumas imagens interessantes, mas o conteúdo, aquilo que faz pensar,
que, por exemplo, o Papa Francisco provoca no mundo inteiro, é urgente que a gente transmita uma comunicação que não trabalhe essas questões como a humanização, a ética do cuidado, formar pessoas críticas para poder escolher algo que realmente humanize a pessoa, é urgente. Fazer pensar, fazer refletir, para assim agir melhor, tomar as melhores decisões. Talvez seja então a grande carência hoje dos nossos tempos, a partir também do trabalho dos meios de comunicação, porque estão cuidando mais em entreter do que em fazer as pessoas pensarem, escolherem melhor. Sem dúvida, Ronaldo. Tem um elemento muito importante aqui, que até trabalhamos num dos grupos de trabalho do Multicom, que é a relação com o mercado, com o econômico. Alguns grupos estão mais preocupados com a audiência. É claro que o entretenimento dá mais audiência do que a formação. É claro que as pessoas preferem escutar aquilo que descansa, que relaxa, do que aquilo que faz pensar e talvez faça provocar dentro da pessoa uma mudança de postura. Mas, se nós pensamos em nível de educação, em âmbito de educação, é preciso que também não só façamos entretenimento e não só informação. Há muita informação, há muitos dados. E as novas gerações, isso todos os teóricos comentam, nós temos demais informações. Mas como organizar isso tudo para formar uma vida, para trilhar um caminho? Eu volto a dizer, desse grande bônus que nós temos, que são as novas tecnologias da informação, o acesso fácil à comunicação, nós temos o grande desafio, o preço, como organizar para que isso se transforme em vida. Vejam como as gerações mais novas, elas são rapidíssimas em acessar todos esses meios de comunicação. A diferença que tem um neto para uma avó dentro de casa é que o neto conecta rapidamente todos os meios, mas é a avó que sabe organizar a sua vida, é a avó que tem a experiência. Se nós não cuidarmos, já existe um hiato entre o neto e a avó, no sentido de que eles possam se comunicar e se relacionar. Comunicação é relação. Se algum meio impede este relacionamento, nós já estamos comprometidos. Não, e comprometidos mais ainda se a avó, se o avô, se o pai, se a mãe entram também no mesmo encantamento que o neto ou que o filho, e aquela casa inteirinha vive o virtual Sim. E não o real. Bom, aí nós precisamos ajudarmos a todos. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Dom Leomar, há também aqui, eu imagino, um grande compromisso e uma grande responsabilidade dos diretores, programadores, editores, redatores dos meios de comunicação. Que é primeiramente eles que têm essa responsabilidade de pensarem no que é melhor também, naquilo que estão oferecendo. Aqui deveria haver um compromisso muito grande, eu imagino, com aqueles que detêm hoje trabalhos importantes nos meios de comunicação. Porque talvez se enganem ao achar que o informário, como o senhor disse, a grande carga de informação hoje é evidente, talvez se enganem achando que o informar já é um importante serviço que estão fazendo, mas o formar para o futuro, inclusive, as gerações vindouras, todo mundo se preocupa demais, fala demais do futuro, mas ninguém está fazendo o que deveria fazer pensando no futuro. O Papa Francisco, tratando dessa questão, diz que o controle dos meios de comunicação pode ser hoje uma nova forma de colonialismo. Nós podemos deixar populações inteiras escravas, populações inteiras reféns de grupos menores, alienadas e que são dominadas. Aqui, a ética na comunicação é urgente em todos os sentidos. Embora, com a facilidade que existe hoje de uma comunicação mais direta, especialmente pela internet, especialmente onde a pessoa pode não só receber informação, mas como produzir informação, nem sempre a gente consegue que tudo seja controlado, mas muito do que a maioria vê, ouve e lê, passa por um filtro, que é o olhar de quem produz, de quem programa, de quem edita. Eu acho que aqui precisamos ver o que está atrás de tudo que nós produzimos, editamos e organizamos para expor. Qual é o fundo, qual é o cenário, ou qual é, acima de tudo, qual é a linha e o foco que eu tenho ao comunicar. O senhor falou da ética do ser humano.
Eu já pedi a muitos aqui que me conceituem ética. Para o senhor, ética do ser humano. Muitos falam que ética é o ethos, é este viver comum, é quando nós conseguimos juntos escolher valores, princípios que determinam entre nós uma forma de caminhar. Ethos vem justamente dessa busca do bem comum. Claro que não é fácil, porque nós podemos ter hoje, numa época de muita subjetividade, cada um escolhe aquilo que é a ética. Para um corrupto, a ética pode ser também furtar sem se preocupar com os outros. E não é que ele diga que é ético, mas ele diz, mas olha, ninguém viu, eu posso escolher e posso... Se eu não fizer, outro vai fazer. E alguns dizem, mas rouba, mas pelo menos faz, alguém poderá dizer. Sim. Nós precisamos insistir no seguinte, ética é justamente a arte de viver bem em comum, na capacidade de considerar o outro. Nunca vai ter ética com a crise de alteridade. Se nós pensarmos hoje a crise econômica ou a crise política, no fundo tem uma crise ética, é de não considerar mais o outro. Quando a gente deixa de valorizar e pensar no outro, nós não temos mais condições nem de conviver. Porém, nós deixamos de ser pessoa, porque nós só somos pessoa enquanto somos um ser para o outro. Nós dependemos do outro. A convivência é que faz pautar a necessidade da ética. Este é um desafio que nós, aos poucos, precisamos enfrentar e me parece, posso estar enganado, parece que o ser humano descobre que se não voltar para valores, princípios, fundamentos que nos organizem, respeitando todos, mas, acima de tudo, encontrando caminhos comuns, nós não vamos prosseguir muito no caminho. E aqui eu faço uma pergunta para quem nos acompanha de casa agora. Você gosta de que tratem você com verdade, honestidade, bondade, solidariedade quando você precisa, companheirismo, fidelidade? Isso é ética. Sim, sem dúvida. Se nós gostamos, por que não fazemos tal qual a gente gosta que se faça conosco? E Ronaldo queria lembrar, junto com essas expressões, cuidado, a ética do cuidado. Como a gente precisa perceber a necessidade de cuidar do outro para ser cuidado também. Nós temos alguns limites hoje, nada se compara. Como é importante o cuidado que nós estamos tendo com a natureza e que deve crescer muito mais. Vejam o cuidado que temos com os animais. Até com o animal de estimação, mas perceba, quando eu cuido mais do animal de estimação do que da pessoa doente, quando eu cuido mais do animal de estimação do que do vô ou da avó que está em casa, eu já comecei a perder o senso da ética. A ética me faz cuidar de tudo, mas principalmente focar no ser humano. Importante isso. E também o senhor falando me lembrou uma outra coisa. A ética não é só eu não agredir o direito de outro me beneficiando, mas também é eu me preocupar com que o outro, mesmo eu não estando agredindo um direito dele, mas me preocupar se ele tem tudo que ele precisa também, quando eu tenho. Sim. Não é isso? A regra de ouro de todas as religiões há milênios é esta. Não faça ao outro o que você não quer que não faça para você. Ou num sentido positivo, faça ao outro tudo o que você quer que ele faça para você. Mas se nós vamos na ética cristã, dá um salto de qualidade aqui nessa regra. Porque Jesus Cristo disse para nós, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E este como que supera tudo, diz, até amando os inimigos, até perdoando quem lhe ofendeu. Então, nós estamos superando até mesmo uma ética muito comum entre nós, porque a justiça, para muitos, é dar ao outro o que ele merece. E nós, cristãos, dizemos que a ética é dar ao outro o que ele precisa. Às vezes, a pessoa precisa de perdão, às vezes a pessoa precisa de uma nova chance. Às vezes, não é castigo e punição que vai corrigir alguém. E Jesus ainda disse, e ao próximo como a ti mesmo, isto é, tudo que eu quero para mim, eu quero para ele também. E eu diria que a ética cristã é basicamente uma ética descentrada. O centro nunca sou eu, é sempre o outro. E no outro eu me encontro. Quanto mais eu saio de mim, mais eu me encontro. Quanto mais eu me fecho, mais eu me perco. E aí estão os grandes problemas do individualismo atual, que está levando, infelizmente, a muitas pessoas ao isolamento, ao fechamento, à depressão, e perdendo a alegria de viver. Quanto mais saímos de nós, mais nos encontramos. Nós vamos continuar com Dom Leomar daqui a pouquinho, no segundo bloco.
Você viu como tá bom o nosso bate-papo? Pega o telefone, pega seu smartphone, entre nas redes sociais, bata na porta da vizinha, peça para sintonizar agora na Canção Nova. A gente volta já já para o segundo bloco.